Irmãos, boa noite. É sempre assim com muito temor que eu estou aqui diante do Senhor, dos irmãos, entendendo que a graça de Deus ela é suficiente sobre as nossas vidas. Ele que nos capacita, que nos conduz em todas as coisas. E o assunto que eu tenho para repartir nessa noite, irmãos, sobre a oração, sobre a importância da oração. Eu adoro o Senhor, louvo o Senhor, porque eu vejo assim Deus falando desde o início da reunião, né, acerca da oração, de nos derramar diante do Senhor, do nosso coração. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é tudo para nós. E isso tem despertado no meu coração acerca da oração, né? Nós estamos participando junto com o grupo de oração, com os irmãos, aproximadamente 8 meses, né? Nós estamos orando, os irmãos sabem disso, né? E tem havido assim muitas experiências que os irmãos têm tido na oração, nesse clamor. E nessa noite, né, a intenção não é nem delongar nessa palavra, é trazer uma palavra objetiva, colocar apenas alguns pontos de oração, porque o que Deus colocou também no meu coração é de dar oportunidade para esses irmãos que têm experimentado do Senhor trazer um testemunho nessa noite. Já são vários testemunhos, mas pelo menos 3 testemunhos nessa noite a gente quer dar oportunidade aqui para os irmãos. Romanos 8, 26, a Bíblia é muito clara quando diz que nós não sabemos orar como convém. Então isso aí, de antemão, irmãos, já nos leva realmente a precisamos reconhecer isso da parte do Senhor, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para viver nessa vida, uma vida de oração, uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Não sabemos orar, não sabemos pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece os corações, a mente do Espírito, né? Ele sabe, né? Que é o Senhor. A oração nos leva a conhecer o Senhor e a sua palavra. É um pilar fundamental da nossa vida como discípulos, como igreja do Senhor. A oração, a palavra, o jejum, nosso relacionamento com Deus. E como filhos do Senhor, o Senhor quer nos levar realmente a essa experiência. Hebreus 10, 19 a 22, os irmãos puderem colocar ali. Eu tive assim, uma experiência com o Senhor nesses dias que eu estava trabalhando, saí na rua para comprar alguma coisa. E esse texto, irmão, assim, vem muito forte no meu coração. Louvado seja o Senhor. Que diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia, né, e intrepidez, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, isso era alvo exclusivamente dos sacerdotes, do sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava ali no templo, levando o sacrifício, e somente ele tinha acesso ao Santo dos Santos. E eu andei pela rua e fiquei, Senhor... Um minutinho, só para dar um aviso dessa linha. Pode falar. Pessoal, a gente estava avaliando por conta da questão da água ali, né? Se ia ter ou não, a gente verificou ali, crianças de 2 a 4, não, 2 a 6, podem ir para essa linha, a gente vai liberar lá e podem se encaminhar. As crianças de 2 a 6 anos, tá bom? Amém. E eu realmente andando ali, essa palavra veio do meu coração e eu fiquei, Senhor, eu fiquei no meio da rua, irmãos, contemplando o Senhor, né, adorando o Senhor. Porque sempre quando nós estamos diante do Senhor, nós começamos a pedir coisas. Senhor, eu quero isso, aquilo, faz isso na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Mas eu vi que o que o Senhor quer nos levar é uma vida de contemplação, uma vida de adoração, né, uma vida de relacionamento. Né, ter essa ousadia, esse privilégio, irmãos, esse privilégio que você tem, que nós temos de acessar o Senhor, de ter livre acesso à presença do Senhor, através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne. Aleluias. A palavra diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, né? De alto a baixo, ou seja, o próprio Deus, de cima para baixo. Então, hoje nós temos esse acesso, né, ilimitado à presença do Senhor. Louvado seja o Senhor.
Parece ser uma coisa tão simples, irmãos? Tão pequena, mas não é não. É de uma dimensão muito grande. Saber que onde você estiver, em qualquer momento que você estiver, você pode contemplar o Senhor, você pode adorar o Senhor, você pode ouvir o Senhor, você pode falar com Ele, se relacionar com Ele. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E ali embaixo, outro versículo fala, o 19, 20, o próximo versículo. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Aí ele vai falar da forma que nós temos que, como nós podemos nos aproximar diante de Deus. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer forma. Ele vai falar o seguinte: aproximemos como? Com um coração sincero. Isso chamou muito a minha atenção. Em plena certeza de fé. Deus, Ele conhece o que há dentro de nós. Deus conhece o mais profundo do nosso ser. E Ele quer nos levar a ter esse coração sincero, esse coração quebrantado, né? Quando estamos assim, nós estamos totalmente despidos na presença do Senhor. Eu creio que nenhum homem, até hoje, na terra, conseguiu estar na presença de Deus sem realmente ver o seu pecado, a sua necessidade, né? A sua miséria. E todas as vezes que nós nos dobramos diante do Senhor com esse coração, nós nos aproximamos diante dEle com esse coração sincero, é impossível em que nosso coração não venha se quebrantar diante do Senhor. É impossível não contemplar a face de Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Nosso coração precisa ser lavado, irmãos. A água aí também significa a palavra. Nós precisamos ser lavados constantemente pela palavra. Precisamos ser constantemente lavados pelo sangue de Jesus. Eu sei que no nosso dia a dia, né, onde andamos, no nosso trabalho, tantas vezes, tantas coisas, nós ouvimos muitas coisas, vemos muitas coisas, mas nós precisamos estar neste lugar, na presença de Deus, para sermos lavados, né? Como Jesus disse, aquele que está limpo não precisa tão somente de lavar os pés, né? Porque o restante todo está limpo, né? Só podemos conhecer realmente uma pessoa quando nos aproximamos e nos tornamos íntimos dela. Não é isso, irmãos? Aqui nós estamos em muitos irmãos, nós falamos que conhecemos uns aos outros. Mas realmente nós vamos conhecer alguém quando nós passamos a ter relacionamento com essa pessoa. Nós vamos saber o que ela pensa, quais são o gosto dela, da alimentação, o que ela pensa da vida, os seus projetos, tudo, né? Nós só vamos saber realmente a partir do momento que nós nos relacionamos com essa pessoa. Que assim também o Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Só podemos conhecer o Senhor através da sua palavra e através de uma vida de intimidade com Deus, por meio da oração. Deus quer revelar a sua paternidade, o seu amor como Pai. Mas a cada momento que nós vamos desfrutando desse relacionamento com Deus, nós vamos conhecendo o coração de Pai, um coração amoroso. Mateus 7, 11. Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Louvado seja o Senhor, né? Deus quer revelar a sua paternidade a nós. Mesmo sendo maus, né? Nós como pais, né? Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, não é isso, irmãos? Às vezes, no aniversário do filho, alguma coisa, você busca, você está apertado, você está, né? Mas você faz de tudo assim para satisfazer, para alegrar o coração do filho, porque é um sentimento que você tem pelo filho que você ama. Não é isso? Assim também Deus. Deus quer nos dar o melhor. Deus quer nos dar do seu próprio Espírito. Aleluia. Aí eu notei aqui Jesus como nosso modelo de oração. Essa palavra é muito rápida, tá, irmão? Não estranho não, porque eu sou uma metralhadora para falar. Rapidinho. Jesus é o nosso exemplo de oração. Jesus é o nosso modelo de oração. Lucas 5,16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e
orava. Amém, irmãos? Nós vivemos assim um tempo muito difícil. Nós somos rodeados de muitas pessoas, redes sociais. Quantas coisas, amados, que tentam tirar a nossa atenção de Cristo. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar o quê? Firmemente para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. Mas Jesus, ele deixava tudo, irmãos. Jesus deixava a multidão e até mesmo seus próprios discípulos. A Bíblia diz que ele ia, se ele retirava para lugares solitários e aí orava. Jesus desfrutava deste relacionamento com o Pai. Eu creio que esse ponto era o mais importante de tudo na vida de Jesus, esse relacionamento com o Pai. Mateus 11, 25, 26. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai. Sempre essa expressão, né? Sempre mostrando o Pai, né? Falando sobre o Pai. Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Nós podemos ter toda a doutrina da oração. Nós podemos conhecer tudo sobre oração, versículos, palavras, e com tudo isso não temos uma vida de oração, irmãos. O Senhor quer alinhar realmente o nosso coração em relação a isso, levar uma prática de oração. Então Jesus está falando sobre os pequeninos, né? Louvado seja o Senhor, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. O Senhor está trazendo nessa noite uma revelação sobre isso no nosso coração. O Senhor quer trazer dessa importância de estarmos realmente fundamentados, alicerçados nele, de uma vida de intimidade, de relacionamento, de comunhão. João 6, 11. A multiplicação de pães. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: recolhe os pedaços para que nada que sobraram, para que nada se perca. Acho que essa referência aqui está falando que Jesus deu graças, né? Jesus pegou os pães, ele deu graças, né? Louvado seja Deus ali, tendo dado graças, né? Jesus orou, agradeceu o Pai pelos pães, a multiplicação dos pães. Mateus 14, 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar, o quê? Sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Irmãos, Deus quer nos levar realmente, muitas vezes, a deixar tudo, irmãos. E entrar no nosso quarto, né, na nossa casa, e ter esse tempo sozinho com o Pai. Né? O Senhor tem pressa nisso, o Senhor quer falar, o Senhor quer se revelar, o Senhor quer se revelar através da sua palavra, através do seu Filho Jesus. Mas para isso nós precisamos realmente nos posicionar como igreja. Eu creio que o Espírito Santo, ele quer nesses dias trazer realmente a igreja a uma posição muito linda, né? De oração, de ver os milagres, de ver o poder de Deus se manifestando, de ver vidas sendo transformadas pelo Espírito Santo. Uma igreja que ora, uma igreja que entra no mover do Espírito Santo, uma igreja que realmente, como a palavra diz, nas portas do inferno, né, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma igreja que avança, uma igreja que é dinâmica, uma igreja que é madura, né, como a Catarina falou, né. Então o Senhor quer nos tirar desse estágio de meninice, né, de viver uma vida natural. O Senhor nos chama uma vida espiritual, provar, né? Em Coríntios, 1 Coríntios, se eu não me engano, o que os olhos não viram, os corações não ouviram, nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus fez o quê, irmãos? Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Só podemos ver o Senhor, irmãos, através do Espírito Santo. Só podemos contemplar a face do Senhor com uma vida de intimidade, de relacionamento,
né? Deus quer nos abrir os nossos olhos espirituais, quer nos fazer crescer na graça, no conhecimento dele. Louvado seja o Senhor. Lucas 11. Não, Lucas nós vamos pular, peraí. Lucas 11, Lucas 9, 18. Lucas 9, 18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando, Ele estava orando aonde, irmãos? Em particular, né? Em particular, louvado seja o Senhor. Achava os presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus estava orando em particular. Louvado seja o Senhor, né? Lucas 9, de 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, irmãos. Ele subiu ao monte tão somente com o propósito de orar, de se relacionar com Deus. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante, a transfiguração. Esse texto é muito interessante, né? Que a palavra diz na transfiguração. Aí Pedro fala: façamos aqui uma tenda, uma pizarra minha e sua. E Jesus falou: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, me alegro. A ele ouvi, a ele tão somente ouvi. Louvado seja o Senhor, né? Mas Jesus estava orando ali no monte. Eu creio que essa questão do monte são algumas práticas que Deus quer até restaurar também no nosso meio, tá, irmãos? A oração no monte, as vigílias, a oração nas casas. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas no nosso meio. Essa palavra aqui, irmão, é incentivo para os irmãos. Ontem nós tivemos aqui, foi a vigília, né? E eu creio que o Senhor derramou muito nessa vigília, nesse tempo. Louvado seja o Senhor pela essa iniciativa da igreja, dos irmãos. Eu sei que tem irmãos aí que sobem ao monte para orar. Então, irmãos, é isso mesmo que nós precisamos, estar aos pés do Senhor. Amém. Né? Buscando a face do Senhor, tendo testemunho, ter uma vida transformada, né? Porque a oração ela produz em nós uma transformação do nosso caráter. Através da oração nós temos a nossa vida, rendemos o nosso coração ao Senhor, podemos contemplar o Senhor. Mateus 19, 13. Trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus orando, impondo as mãos e abençoando as crianças. João 11, 41, 42, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouvistes. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, né? Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aleluias. Glória a Deus. Em Lucas 11, Lucas 11, 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. Eu creio que essa oração nós precisamos fazer, irmãos. Não para aprender a orar como João ensinou os discípulos, né? Mas precisamos orar para que o Senhor nos ensine a orar segundo a sua vontade. Amém? Amém? Como no início nós falamos, né, que nós não sabemos orar como convém, né? Mas é um processo de aprendizado quando nós vamos aos pés do Senhor. O Senhor quer nos levar a realmente nos ensinar a orar segundo a sua vontade. Louvado seja o Senhor. Uma pergunta: se Deus sabe o que vamos pedir antes mesmo de abrir nossa boca, então por que orar? Porque no Salmo 139, 1, de 1 a 4, vai lá, Abraão, Salmo 139, 1, de 1 a 4. Abraão e Uriel, a dupla dinâmica ali. Senhor, o salmista fala: Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando eu me assento e quando me levanto. Amém? Nós podemos dizer isso, irmãos? Levanto e de longe conhece todos os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conhece todas. Deus conhece tudo de nós. O nosso levantar, o nosso deitar, todos os nossos pensamentos, a motivação do nosso coração, o que pensamos, aonde andamos, o que olhamos, o que vemos. Se Deus sabe o que vamos pedir antes mesmo de abrir a nossa boca, então por que orar? Qual o propósito da oração? Alguém quer falar? Ele quer nos ensinar a ter uma vida de dependência, confiança, e podemos desfrutar da sua paternidade. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Por isso é a oração, né? Porque Ele já conhece tudo de nós, mas nós precisamos conhecer a Ele, a sua vontade, né? Uma vida de dependência, de oração. Quando você está orando ao Senhor, no seu dia a dia, você tem alguma decisão, alguma coisa para fazer, né? Qual a nossa postura diante do Senhor? Nós vamos aos pés do Senhor perguntar se aquilo que nós estamos fazendo, Deus está aprovando, se é a vontade do Senhor? Né? Será que quando nós acordamos, nós oramos? Tenho tido assim uma experiência com o Senhor, irmãos, porque nós vivemos assim uma vida muito corrida, né? Como falei para os irmãos no início, né? E às vezes assim, Deus, o Espírito Santo, o Senhor quer nos levar a uma vida de disciplina de oração. Eu sei que tudo começa muitas vezes na disciplina, a disciplina não é fácil. Você às vezes vai entrar na academia, né? E vai começar a fazer, né, Gabriel? Gabriel está ali. Aeróbica, musculação. Eu estou falando Gabriel, porque o Gabriel esse dia falou que ele suou para caramba, está correndo lá na academia. Igual um... E na verdade, assim, ele ficou lá, fica com vergonha, tá, irmão? Você está ali, mas está muito. E logo no início, irmãos, costuma dar aquela dor no nosso corpo, aquela dor que atravessa assim do lado, né? Você começa a sentir dor no seu corpo, você vai jogar um futebol, você fica todo quebrado. Mas depois, com o tempo, você vai se acostumando com aquilo, né? E aquilo vai se tornando um prazer, né? Você sente falta daquela adrenalina, aquela vontade de fazer ginástica, de ir à academia, de jogar seu futebol. É uma comparação meio boba, né? Mas a oração também, no início, parece algo assim difícil, né? Nós temos que largar tudo, entrar no nosso quarto para buscar o Senhor, ter aquela vida de disciplina. Mas, irmãos, quando nós começamos e dobramos o nosso joelho, quando nós nos colocamos diante do Senhor, a satisfação, o gozo da presença de Deus, ela enche o nosso coração, irmãos. E você não tem mais vontade de se levantar ali daquele momento, porque você sente o amor do Senhor renovando o seu espírito, e você se sente às vezes até envergonhado de não ter parado mais tempo para se relacionar com o Senhor. Né? Louvado seja o Senhor. Às vezes nós vamos ter que colocar o nosso reloginho para despertar, para falar com o Senhor, né? Para realmente ter aquele momento de oração antes do nosso trabalho, ou mesmo no seu local de trabalho, se você tem algum lugar reservado. Louvado seja o Senhor. Mas é muito importante desfrutar desse relacionamento. Vitória, quer falar, minha filhinha? Então, tá bom. Efésios 1. Não existe Efésios 15, não, mas tá bom. Efésios 1, de 15 a 19. A oração de Paulo. Olha que oração linda, irmãos. Por isso também eu, quando a Catarina falou sobre maturidade, né? Louvado seja o Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de quê? De dar graças por vocês, mencionando-vos o que nas minhas orações. Aleluias. Onde que eu parei? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento que? Dele,
Essa oração vai além de pedirmos coisas, ou pedir ao Senhor que mude as circunstâncias ao nosso redor. Essa excelência da oração, não só de pedir coisas, né? Não é que não podemos pedir coisas ao Senhor, mas antes de tudo, de conhecermos o próprio Deus, né? De conhecer a sua vontade, conhecer o Senhor, né? De estar por debaixo desse senhorio de Cristo, e que a vontade do Senhor venha se cumprir nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda esse espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos pedir, irmãos, esse espírito de sabedoria, de revelação, né? Para conhecermos perfeitamente o Senhor. Quanto mais o conhecemos, mais vemos o quanto somos necessitados da sua graça e o quanto precisamos ser transformados a cada dia. Louvado seja Deus. Eu coloquei alguns versículos aqui sobre o que a oração ela produz nas nossas vidas. Jeremias 33, 3. Chame por mim, e eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Né? Clama-me, chame por mim, o Espírito Santo te convidando a clamar a uma vida de oração. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro 5,7 vai falar do cuidado com o Senhor, do amor do Senhor, do cuidado que Ele tem por nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Irmãos, há ansiedade às vezes no nosso coração? Há preocupações? Quer falar, Vitória? Vem cá, minha filha, pode vir. Quer subir aqui? Vem cá. Não posso subir não. Tem que subir? Vamos. Confirma. É só para confirmar, tá, irmãos? Rapidinho. Eu fiquei muito feliz assim com o mover do Senhor, porque o Senhor trabalhou no meu coração um texto essa semana que tem tudo a ver com o que os irmãos falaram aqui. Então eu queria compartilhar o texto de Filipenses 4, do versículo 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui esse texto trabalhou, assim, alegrem-se, mas não nas circunstâncias, né? Alegrem-se no Senhor. Então o Senhor quer tirar a nossa felicidade do mundo, das situações externas, né? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas aqui Paulo, né, nos adverte a fazermos orações, sermos conhecidos diante do Senhor pelos nossos pedidos de súplica e oração. E oração também é sobre intimidade, né? Amém? E a consequência de fazermos tudo isso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, né? E o Gu ontem falou na vigília, um texto de 2 Timóteo, onde Paulo sabe que ele vai ser morto, e ele fala assim... É chegada a minha hora e eu combati o bom combate. E a gente vê que Paulo, mesmo tendo passado por muitas angústias, prisão, fome, sede, nudez, ele se foi em paz e pôde falar que ele combateu o bom combate. E eu creio que é esse lugar que o Senhor quer nos levar, assim, de estarmos firmes e vivermos na rocha, né? Na pedra angular que é Cristo. Amém. Glória a Deus, que eu ia compartilhar, tá, irmãos? Falou até melhor do que eu, tá? Salmo 34, 4. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Roberto gosta desse versículo, não é, Azevedo? Busquei o Senhor, Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus quer tirar todo medo, toda angústia, depressão, numa vida de relacionamento com Deus.
Aí ia falar Filipenses, mas a Vitória já falou, né? Então vamos para Hebreus 4:16. Portanto, aproximemos o que? Esse versículo, eu acho lindo esse versículo. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça. Com quê? Com confiança, irmãos. A fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós podemos achegar, mas ao trono da graça de Deus. Que lindo, irmãos. Ao trono da graça, diante do próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Confiadamente, aproximemo-nos. Nós temos que ter uma atitude de nos aproximarmos, né, desse trono da graça. E Jesus também orou ali, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração que Jesus nos ensinou, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Hebreus 11:6. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam, né? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos acesso através da nossa fé, através da oração, nós temos acesso às riquezas, à herança que o Senhor nos deu como filhos dele. Amém, irmãos? Como orar? A nossa oração, irmãos, tem que ser em concordância com a palavra de Deus. Estava até compartilhando com a Lena ali, né, que nós falamos às vezes, né, o Senhor foi fiel a mim, né, e assim, Deus é fiel à sua palavra. Eu estou errado, irmãos? Deus é fiel à sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, né, Marquinhos? Louvado seja o Senhor. Nós podemos estar orando e não estar orando segundo a vontade de Deus, irmãos, se nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. Pedindo mal. E ele fala em Tiago, pedis mal para gastar em vossos deleites, né? Então, na verdade, ele fala que exatamente isso. 1 João 5, 14 e 15. E é essa confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo o quê? A sua vontade, ele nos ouve. Presta atenção, irmãos. Essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve, irmãos. E se... Cadê o versículo? E sabemos se ele nos ouve, quanto que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Nós temos certeza. Se nós estamos orando segundo a vontade de Deus, então a nossa oração tem que ser em concordância com a palavra de Deus. Nós temos que orar também o quê, irmãos? Com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, irmãos. Impossível agradar a Deus, se nós nos orarmos com fé. Outra coisa importante, sobre Salmo 62:8, vai falar sobre humildade e amor, como nós devemos estar diante do Senhor. Deu problema aí? Salmo 62:8. Confie nele em todo tempo. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Irmãos, derramar diante dele o nosso coração. Aleluia, né? Derramar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração. E uma coisa também fala que em Salmos, que eu não botei referência aqui, que sobre um espírito quebrantado e um coração contrito, 51:17, Deus não resistirá. Deus não resiste, irmãos. Deus não resiste um homem com espírito quebrantado e um coração contrito diante dele. Louvado seja Deus. E também fala, humilhar diante da presença da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. Humilhar diante da presença da potente mão do Senhor. Então vamos falar um pouquinho sobre perseverar na fé. Atos capítulo 2, diz que eles perseveravam na oração, na palavra, na doutrina dos apóstolos, né? E na comunhão, e nas orações. Eu vejo, irmãos, essa questão de perseverar é algo que mexe muito com a gente, né? Porque muitas vezes nós não perseveramos, irmãos.
E eu falo por mim mesmo, né? Eu creio que o Senhor está nos ensinando a perseverar na fé. Nós colocamos um propósito, nós temos uma carga de oração, nós estamos orando pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo trabalho, pelo nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes, assim, Deus está pronto a derramar da sua graça, da sua bênção, o Senhor está pronto a nos responder. E muitas vezes nós não perseveramos diante do Senhor. Eu creio que existem muitas cargas, né, muitas coisas na vida da igreja. Nós estamos com uma live de oração e aquilo ali só cresce, né? Louvado seja Deus. Uma lista muito grande, irmãos. Todos os dias tem pedido de oração e resposta de oração, né? Mas eu creio que nós precisamos perseverar, irmãos. Né? Você precisa perseverar, continuar orando pela sua casa, precisa orar pela sua família, pelos seus filhos. Né? Você precisa orar pela sua casa, pela sua vida, seu relacionamento com Deus. Perseverar em oração, né? Não desistir. Né? E Lucas 18 vai falar um pouco sobre isso, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18, de 1 a 8. Vai falar sobre aquele juiz iníquo, né? Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que o procurava, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva me incomoda, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha molestar. Mas que é um contraste, tá, irmãos? Se esse juiz, sendo mau, sendo perverso, sendo corrupto, sendo iníquo, como não seria o nosso Deus em relação à nossa oração? Um Deus santo, um Deus puro. Então o Senhor diz: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Jesus advertiu: será que Deus não fará justiça a seus escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, a palavra fala sobre o dever de orar sempre, não desanimar. Louvado seja o Senhor. Perseverar. Persevera, meu irmão. Persevera orando naquilo que o Senhor tem colocado na sua vida, no seu casamento, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família, pela vontade do Senhor na sua vida, que venha o reino de Deus com poder sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você está passando por uma situação de enfermidade, persevera na oração, creia no milagre, né? Creia, né, naquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, através da sua vida. E quando orar, Tessalonicenses 5,16 é bem pequenininho, irmãos. Orai sem cessar. Como nós devemos orar? Orar sem cessar. Como? Né? Você está no ônibus, você está na rua, você está no trabalho. Eu digo para os irmãos que momentos assim, muito lindo tenho tido com o Senhor no dia a dia. Às vezes assim, no trabalho, irmãos. Às vezes na rua, andando, né, falando com Deus, falando em mistério, falando em línguas, adorando o Senhor. Porque não existe nada melhor do que você poder contemplar a face do Senhor, de você ser cheio do Espírito Santo, de você poder ouvir a voz do Senhor. E através de uma vida de oração, Deus ele nos torna sensíveis ao Espírito Santo. Não que eu tenha alcançado, irmãos, não posso dizer que eu já tenho alcançado, mas eu tenho procurado alcançar isso. Tenho procurado alcançar. Às vezes que existe momento, parece dar um pane na cabeça da gente, a gente fica, né? Mas o Espírito Santo vem novamente, renova o nosso interior, renova o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito. Mas, irmãos, é privilégio poder realmente viver uma vida de relacionamento com Deus. Jesus falou para aquela mulher samaritana, né? A hora vem, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E Mateus 6,6.
terminando, irmãos. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ora seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Essa oração no secreto, irmãos, ela é primordial na nossa comunhão com Deus. Né? Essa oração no secreto é você e Deus, mais ninguém, irmão. Você entrar no seu quarto, aqui não está falando simplesmente de um lugar físico, né? Pode ser o quarto, pode ser onde você estiver, mas está falando no lugar espiritual, onde você está ali diante do Pai, você e o Senhor. Lembrei até do testemunho do Daniel, lá de Vila Velha, o presbítero, né? Que ele disse um tempo atrás que os melhores momentos que ele tem tendo assim nessa oração, quando ele está lá na torre, lá no avião onde que ele trabalha, né? E que ele tem aqueles momentos de estar andando lá embaixo, lá passeando, ele vai falando com Deus durante a noite, tendo experiência com o Senhor. Irmão, é tremendo esse secreto, né? Desfrutar desse secreto, dessa intimidade com o Senhor, deixar tudo, deixar as pessoas e você ter aquele tempo gostoso com o Pai. E é essa oração congregacional ou em público, né? Essa que nós fazemos como igreja do Senhor. Vou falar aqui 2 versículos só para encerrar, por cada hora, né? Apocalipse 5:8. Que foi o Lucas que me falou desse versículo, irmãos. O homem de Deus, hein? E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações estão subindo, irmãos, como incenso na presença do Senhor. A sua oração não está no vácuo, não está no vazio, mas a oração que você coloca pelos santos, pelos irmãos, está subindo como cheiro suave diante do Senhor. Efésios 6, 17 e 18, finalizando. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo. Aonde? No Espírito. Com todo tipo de oração e súplica. E para isso se vigie com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? E ele vai falar também que por mim, Paulo dizendo, para que não abrir da minha boca, né, possa falar a palavra com ousadia, com intrepidez. Mas louvado seja o Senhor, né? Deus quer nos levar, irmãos, a essa vida mesmo, né? De orar no Espírito, de orar uns pelos outros, de interceder pela vida dos irmãos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, né? Poder realmente sentir a dores, né? Sentir realmente, a palavra diz que alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, poder interceder uns pelos outros. E esse tempo de comunhão, esse tempo ali na live de oração, tem sido muito gostoso, tem nos aproximado muito uns dos outros. Né? Tem pessoas que estão num processo ali, irmãos, de enfermidade, fazendo quimioterapia. Irmãos, vocês estão conosco? Fazendo quimioterapia, irmãos. Passando por tratamento de câncer, por situações, como Deus tem dado a vitória, nosso amado Lauro aí. Né? Nós temos a Silvani, nós temos a Soraya. Né? Tem outros irmãos que querem testemunhar, tá? Que estão tendo vitória com o Senhor, né? Estão vendo o Senhor através de toda essa situação. E nós precisamos cobrir a vida desses irmãos em oração. Nós podemos cobrir a vida do presbitério em oração. Nós podemos cobrir a vida da liderança, os nossos jovens, a vida da igreja, um povo que se levanta para orar, ter o mesmo sentimento uns pelos outros, amar uns aos outros através da oração. Amém, irmãos? E agora, chamar, né, Marquinhos? Chamar os irmãos que vão estar dando testemunho aqui. Primeiramente, a Keila. Cadê a Keila? A Keila vai dar um testemunho, tá, irmãos? A segunda vai ser a do Carmo e depois a Val. Mas já tem 3 irmãos querendo dar para cima daquele testemunho, se der, né? Vou ser rápida, irmãos. Há um mês atrás, o Luiz Sérgio falou dessa... Há um mês atrás, o Luiz Sérgio falou, né, dessa palavra que Deus estava dando para ele entregar à igreja. E ele falou: Keila, você não queria testemunhar o que Deus tem falado, né, acerca da intercessão? E aí, assim, eu anotei algumas coisas e orei ao Senhor, né? E Deus, assim, tem me dado tanta experiência com relação à oração e intercessão. Aí
Ele falou, você tem 5 minutos, né? Então, assim, eu vou tentar ser rápida. Há muito tempo eu queria participar desse momento com os irmãos na sexta-feira, né? Os irmãos se reuniam toda sexta-feira. Mas, assim, nunca dava, compromisso, família, sexta-feira sempre tem muita coisa, né? E quando chegou na pandemia, isolamento, aquela situação toda de tudo que envolvia, né, a pandemia, aí eu procurei os irmãos, procurei a Val, falei, eu quero participar, né, do grupo de oração. E já começou a ser live, né, porque não podia contato. E aí eu comecei ali a participar com os irmãos, assim, e foi tremendo o que Deus foi fazendo em mim, né? Foi fazendo na minha vida, né? As experiências que eu já compartilhei aqui, de um pouco mais de um ano atrás. E, assim, ali a gente tem tido relacionamento com irmãos da Colômbia, irmão lá de Salvador, irmão de Cachoeiro, Salvador, irmão de Guarapari. E, assim, até irmão lá do sertão, uma irmã que é nativa, né? Não são os missionários, não. Uma irmã nativa do sertão, às vezes já entrou lá e participou com a gente. Então, assim, e você começa a ter comunhão e conhecer e também orar pelas cargas dos irmãos, né? Tem sido tremendo demais. E assim, eu comecei a aprender a orar, o Espírito Santo de Deus me ensinando a orar através da vida dos irmãos, né? E assim, tem sido tremendo. Tudo isso que o Luiz falou aqui, todos os dias, às 8 horas, né? Claro que não dá para você estar todo dia, que tem os nossos compromissos, mas quando chega às 8 horas, todo mundo lá em casa já sabe que eu já entro para o quarto e já começa, né, na reunião de oração. Mas assim, algo que foi tremendo, que o Senhor começou a colocar no meu coração um desejo de estender aquele momento de oração da live para outros lugares. E eu comecei a querer fazer aquilo na minha casa, no meu trabalho, na vizinhança, e fui. E assim, eu e minha mãe temos o compromisso de orar no sábado. A gente começou, se não estávamos juntas, a gente fazia uma videochamada, orar pelos nossa casa, nossos filhos, né, os desviados, aqueles que não estão com o Senhor. E tem sido tremendo. Deus tem falado, né, com eles, Deus tem dado experiência. E assim, e aí eu falei, Senhor, eu quero mais, né? É claro, né, que tendo aquele tempo de manhã com o Senhor, que agora eu estou aposentada de manhã, então a minha manhã tem sido assim, com o Senhor. E aí, assim, eu quero mais, Senhor, e fui para o trabalho, né? Aí eu trabalho em escola, sou coordenadora escolar, nós não temos abertura, escola tem toda aquela questão da ideologia, né? Filosófica e tal, e muita barreira, muita resistência. Eu falei com a diretora, mas a gente pode orar antes do horário? Não, pode. Meu almoço, né? Entro numa salinha e vou para lá, né? O desejo pela oração. E aí, assim, veio outra, assim, tem uma irmã, uma missionária que trabalha comigo, ela é esposa de pastor, e ela também teve essa carga, e Deus foi dando sonho, Deus foi dando revelação de pessoas que não conheciam a gente, vendo a gente orar por aquela escola, e a gente começou a orar pelos alunos, pelos professores, situações assim, às vezes de uma criança deprimida, né? E a gente podia chegar lá, impor as mãos, mas a gente tinha um cuidado, né, no turno, horário mesmo das aulas. Mas aí, meia hora antes do turno, o Espírito Santo de Deus se manifestava ali, e esse ano outras professoras pediram para participar. A gente pode vir, vamos participar juntos. Às vezes a gente não chega, mas se você chegou, aquele é o momento, vai orar você. E aí um chega, outro chega, e tem sido precioso esse momento de oração, antes do horário de 1 hora que as crianças entram. E dali a gente já vai para o portão receber as crianças ali. Aí eu faço questão de colocar a mão, assim, na maioria, são 200 crianças, né? E eu orando, aí o pessoal, você está contando as crianças? Estou contando, estou orando. Tem que contar para a merenda, né? E orando pelas crianças, né? E tem sido bênção demais, irmãos. E assim, Senhor, eu quero mais, né? E Deus falou, e assim, e levantou lá no condomínio, tem 2 meses, um grupo de mulheres, né? Mulheres que amam o Senhor, né? Mulheres convertidas, fazendo reuniões, e me chamaram, né,
se eu queria participar, eu estou dentro, me coloca aí nesse grupo. E assim, e o Deus tem feito tantas coisas nesse grupo lá no condomínio, muitas pessoas vindo, pessoas de fora do condomínio, a gente tem se reunido na casa de um, na casa de outro. E assim, Deus tem falado, né? Deus tem entregado palavras. Assim, as irmãs têm um grupo que elas fizeram e as irmãs têm colocado o relógio para despertar 5 horas da manhã, vamos orar agora, e a gente acorda para orar, e jejum, e oração. Irmãos, assim, eu tenho pouco tempo, mas tem muita coisa que Deus tem feito. Agora, quando você vai para o local de adoração, que é isso que o Marquinho falou, quando você vai para o lugar de intercessão, a adoração é o alvo, né? Tem sido para mim. Então, assim, tem sido 50%, 60%, 70% do tempo de oração, porque você quer adorar, né? O seu desejo é adorar o Senhor, é contemplar, e é isso que Ele quer, né? Que nós o contemplemos. Então, tem sido maravilhoso. E em todos esses lugares, é claro que em primeiro lugar vem o seu testemunho, né? O testemunho de Jesus. E regado pela oração, intercessão. Obrigada, irmãos. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu pedi ao Luiz Sérgio para projetar esse versículo que o Senhor me deu ontem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O 15 e o 16, por favor. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão todos os dias. Irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Essa semana, como o Luiz Sérgio falou, tem 8 meses que nós estamos nessa guerra, batalhando. E uma coisa assim que o Senhor tem falado comigo, que nós não temos dimensão do poder da oração. Muito pode os seus efeitos. Repara não, irmão, que eu não tenho intimidade com isso aqui não. E essa semana eu estava orando no grupo, na sala de oração. De repente, eu comecei a orar. Foi como se a minha mente apagasse. Eu compartilhei no grupo, né, Sérgio? Aí eu falei, Senhor, eu não vou dar por vencida. Não vou dar por derrotada. Eu abri a minha porta, saí para fora, fui para debaixo de um flobanhã que eu tenho na porta da minha sala. E ali eu fiquei, a lua clara, muito clara. E ali eu comecei a orar e clamar o meu Deus. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito isso que aconteceu comigo neste momento. Eu quero estar em oração. E ali, irmãos, eu fiquei até as 10 horas, 10h30 por aí, orando. Eu saí dali cheia do Espírito Santo de Deus. E ali eu pude orar por várias situações. E eu tenho estado, assim, colocando um propósito no meu coração de orar para aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor. Esse é um peso que o Senhor tem colocado todos os dias no meu coração. E eu tenho clamado, irmãos. E sinto também que sou também atacada às vezes. Irmão, eu quero assim convocar a igreja. Entra nessa guerra conosco.
entra nessa batalha conosco, porque nós estamos guerreando, irmãos. É guerra contra o inferno. Quantas enfermidades nós temos batalhado e nós já temos resposta, muitas respostas. Há pouco tempo, a minha sobrinha, ela começou com a crise de pânico e, de repente, ela começou a entrar em depressão. Ela já fazendo faculdade. E a minha irmã me liga e chorando. Eu vim a Vitória, fui na casa dela. E ali eu entrei em oração, coloquei as mãos sobre ela, repreendi aquela enfermidade. Naquele momento o Senhor me deu algumas visões, eu pude ver algumas situações. Depois uma outra irmã foi na casa da minha irmã também, orou. A mesma visão que o Senhor me deu a essa irmã. Me mostrou demônios. Ela sendo assaltada por demônios. Irmãos, aí eu coloquei o nome dela no grupo. Não levou 2 meses. Ela já não estava mais indo para a faculdade. Ela já não estava mais querendo ir para o trabalho, porque ela não conseguia, ela sentia aquelas crises de pânico. E ela está curada, para a glória de Deus. E essa semana minha irmã falou comigo que ela também é desviada dos caminhos do Senhor. Ela se afastou dos caminhos do Senhor. E essa semana minha irmã falou comigo que está conversando com ela e vai voltar para os caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, vamos lutar, vamos batalhar. Tem muitas outras coisas que o Senhor fez, que em outro tempo eu vou compartilhar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho, de fato, assim, experimentado muito sobre a questão da oração. O Senhor tem nos dado, né, assim, várias respostas. E a gente, como o Carmo falou, os irmãos falaram, precisamos sim perseverar, crer naquele que fez o céu e a terra, tudo que nela há e todos que nela habitam. Irmãos, quando nós oramos a palavra de Deus, o Senhor, Ele vem, Ele faz milagres, milagres. A gente tem experimentado disso, sabe? Assim, quando nós oramos declarando, Senhor, eu creio, porque o Senhor tem poder para fazer. Não tem nada impossível para ti, Jesus. Nada que o Senhor não possa fazer, intervir, mudar, transformar, libertar. Nada é impossível para o Senhor. E nós temos experimentado disso, irmãos. E o Senhor quer, de fato, usar toda a igreja, não só nós, esse grupo de oração, né, que tem estado todas as noites orando, de domingo, né, a sexta. Mas Ele quer nos usar em qualquer lugar, em qualquer situação, no trabalho, na escola, na rua, né? Assim, eu e Roberto, a gente, se tiver num lugar e a gente vê que tem uma necessidade de oração, nós vamos, irmãos, nós somos ousados, nós colocamos, perguntamos se a pessoa quer oração, e nós oramos porque cremos, sabe? Assim, nós não pensamos, será que é da vontade de Deus? Não, nós oramos crendo que Deus vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é fiel, irmãos. E assim, eu tenho feito pilates, né, assim, e uma moça lá que estava até fazendo exercício lá com a gente, ela tinha 2 meses que ela estava com fluxo de sangue, sem parar, ela já estava ficando com anemia. E eu disse para ela assim, ela não tem o Senhor, né? Assim, eu falei para ela assim, você crê que o Senhor pode te curar se eu orar?
porque eu creio no poder da oração. Ela falou, não, eu creio, Val. Eu falei assim, então nós vamos orar hoje lá no monte. E eu vou te mandar um áudio de oração. E quando você receber, você creia que o Senhor vai operar na sua vida. Ela falou, amém. Irmãos, eu falei com o Roberto, e aí nós fomos para o monte, nós oramos. No outro dia, isso foi numa noite, no outro dia, ela colocou absorvente e não sujou. Ela dormiu, amanheceu sem sujar o absorvente. Ela passou a noite, o dia, e ela ia no banheiro para conferir, para ver se tinha alguma coisa, e nada. E aí, eu faço um dia sim, um dia não. Aí, quando chegou no outro dia, ela falou, Val, não teve mais, parou, Val, parou. Aí eu, glória a Deus, isso é o Senhor, é para a glória de Deus. Sabe, eu tive experiência, irmãos, da minha sobrinha estar com o filho dela no hospital, com a saturação já em 86. E ela me ligou, falou, tia, ora pelo Pedro, porque ele está com a saturação baixa. E assim, ora aí, tia, eu estou desesperada aqui. Irmãos, eu levantei um clamor, eu estava na cama até. Eu dobrei meu joelho, eu levantei um clamor, Roberto até acordou com a minha oração, e ele entrou junto comigo na oração. E ali ainda estava orando. A saturação foi aumentando. E ele ficou bom, irmãos. A médica deu alta para ele. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. A minha sobrinha também teve um bebezinho agora, tem poucos dias. Tem um mês, na verdade. Né? E aí ela me ligou, ela falou, tia, ora pelo Gael, ele não está nem urinando, nem evacuando, já tem 24 horas e ele nada. A médica falou assim, que se ele não fizer, se ele não funcionar, ele vai ficar internado. Aí eu falei com o Roberto, aí eu falei, Roberto, eu estou sentindo de Deus de ir lá no hospital, e ungir ele, orar por ele. E aí ele até falou, não, deixa para ir no domingo. Eu falei, não, eu estou sentindo muito de Deus. Irmãos, quando Deus incomoda a gente não pode reter, a gente não pode resistir quando o Senhor fala conosco. E eu peguei e falei, não, eu estou sentindo de Deus de ir, Roberto. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, aí eu fui, orei, ungi ele, orei. E aí eu determinei o rins dele. Falei assim, rins, funciona agora, em nome de Jesus. Intestino, funciona agora, em nome de Jesus, isso é uma ordem. Isso não é um pedido. Em nome de Jesus. Irmãos, depois que eu falei assim, orei ao Senhor, e aí eu falei assim, agora Gael, ele, né, bebezinho recém-nascido, né, com 2 dias de vida, falei assim, Gael, agora eu quero o seu intestino funcionando e você urinando em nome de Jesus. Vamos lá, agora. E eu comecei a fazer ginástica com ele, aí nisso eu falei assim, agora eu vou olhar se tem. E eu fui conferir, ele tinha evacuado. Para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Mas ele não tinha urinado ainda. E aí chamaram a enfermeira para trocar a primeira fraldinha, né, que tem que anotar, aquela coisa toda. Chamaram a enfermeira para trocar a fralda. E aí quando ela veio, ele não tinha urinado ainda. E ele mamando direto, com força. Mamando. E aí na hora que eu falei assim, Gael, o seu rim está liberado. Pode urinar em nome de Jesus. Você está livre para urinar. E aí, irmãos, quando a enfermeira levantou, aí ele, assim, veio o xixi tão forte, assim, ó, que foi lá na boca dele, estava até chorando, ele calou a boca na hora. E assim, foi até engraçado. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Nós temos experimentado de milagres, irmãos, milagres. Sabe, da gente orar e o Senhor ouvir. O Senhor ouve o nosso clamor. Aquela palavra que a gente viu aqui quando o do Carmo veio falar, se o meu povo, quem é o povo? Somos nós. Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Irmãos, o Senhor vem, Ele vai sarar a terra. O Senhor ouve a oração do justo, irmão. Ele está ouvindo, o Senhor ouve, Ele inclina o ouvido dEle para nos ouvir. Irmãos, eu sou resposta de oração. A minha casa é resposta de oração. Meu marido é resposta de oração.
Eu orei porque eu cria, irmãos, que Deus ia alcançar a vida do Roberto. Eu não tinha, assim, ele caminhava, né? Eu pedi ao Senhor para que me mostrasse ele como que Deus via ele. Falei, Senhor, quando o Senhor olha para o Roberto, como que o Senhor vê ele? É assim que eu quero ver o Roberto. O Senhor me mostrou ele como um homem que andava com passos largos para o inferno, que estava longe de Deus, no lamaçal do pecado. Foi assim que Deus me mostrou meu marido. E eu falei para o Senhor, Senhor, salva o meu marido, para que ele seja o sacerdote da minha casa, da minha família. E aí eu fiquei clamando, intercedendo pela vida dele. Deus foi fazendo, irmãos, mas Deus fez primeiramente da minha vida. Deus transformou a mim. E eu orava assim ao Senhor, Senhor, não muda o Roberto, muda a mim, para que ele veja Cristo em mim, Senhor, para que quando ele olhar para mim, ele veja o Senhor. Irmãos, eu tive que abrir mão de muitas coisas, tive que voltar atrás, pedir perdão, sabe, fazer o caminho de volta, sabe, fazer muitas coisas para viver a palavra. Eu não podia falar da palavra na minha casa, eu tinha que viver a palavra dentro da minha casa, sabe. Então, assim, Deus foi fazendo primeiramente na minha vida e depois alcançou o Roberto, né? Assim, eu sei, irmãos, que o que mais, assim, eu louvo o Senhor, que Roberto, ele é o maior milagre. Hoje o Roberto, né, tem sido muito usado assim, né, para curas, né? Deus tem nos usado assim na oração, mas o maior milagre, irmãos, é Cristo em nós. É Cristo em nós, é a nossa salvação, nossa libertação. Sabe, a minha casa servir ao Senhor. Isso não tem preço, irmãos. Você ter a sua casa na presença do Senhor. Então, assim, Deus operou e tem operado muitas coisas, muitos milagres, né? Assim, mas o que tem nos sustentado é a unidade. Nós não andamos sozinhos, né? Então, assim, nós vamos para o monte junto, nós oramos juntos, nós lemos a palavra junto, dormimos junto também, claro. Né? Então, assim, mas a gente, assim, tem, assim, uma unidade, irmãos. Uma unidade, sabe, assim. Então, quando o Roberto fala assim, Val, vamos orar. Val, vamos fazer uma visita. Irmãos, eu sou uma com ele na hora. Eu fecho, fechamento total lá em casa. Nós somos um no Senhor, sabe? Nós vamos, Roberto. Se eu falo com ele, Roberto, olha, vamos orar por tal pessoa, ela pediu oração agora. Vamos orar depois, não, vamos orar agora. Irmãos, isso é unidade, unidade no Espírito, na comunhão, sabe? Assim, andar junto. Quando eu orava assim para o Roberto, eu falei assim, Senhor, eu não quero andar nem na frente, nem atrás do Roberto. Eu quero andar com ele, ser uma com ele. Ele ser o sacerdote da minha casa, eu ser auxiliadora idônea, Senhor. Assim como diz a tua palavra, Senhor, faz isso em mim, faz isso na minha vida. Irmãos, eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado disso. Eu abraço o Roberto, assim, eu sinto nele. Eu não estou aqui assim exaltando a pessoa do Roberto, irmãos, mas eu estou exaltando o Senhor através da vida dele. Sabe, eu sei que Roberto, na minha casa, na minha vida, ele é o meu sacerdote. Ele é, irmãos, sabe, ele cuida da minha casa, ele cuida dos meus filhos, ele cuida de mim. Quando eu estou acelerada, ele fala, Val, calma, espera, calma, o Senhor está no controle. Ele me traz de volta, irmãos. É tremendo isso, sabe? Então, assim, eu quero glorificar o Senhor, né? Eu e minha casa, hoje servimos ao Senhor. Isso é resposta de oração, irmão. De abrir mão, de pagar preço mesmo. A gente fala assim, tem que pagar preço. Jesus já pagou o preço. Eu sei, irmãos, mas é uma forma de se expressar, de dizer assim, eu quero ver a palavra se cumprir na minha vida. Então, eu não vou abrir mão disso. E eu
assim, peguei a palavra e eu falei, não vou abrir mão. A palavra fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu peguei essa palavra, irmãos. Eu não abri mão dela. Eu queria tanto na conversão do Roberto, e quando os irmãos vinham testemunhar na frente, eu não via o irmão, eu via o Roberto falando com o vozeirão dele assim, boa noite, irmãos. Igual ele fala, né? Então, irmãos, assim, sabe, vale a pena nós orarmos, vale a pena, o Senhor ouve a nossa oração. Se você acha que você está orando e Deus não está ouvindo, isso é mentira do diabo, porque Deus ouve, nós somos justos, nós somos justificados pelo Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Eu sei que tudo tem um tempo de Deus, tem coisas que o Senhor não vai responder imediatamente, tem coisas que vai demorar semanas, dias, meses, até anos. Mas Ele vai responder se você crer. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Nós temos orado com fé, crendo, não abrindo mão da vontade de Deus, não abrindo mão daquilo que é de Deus para nós, das promessas de Deus nas nossas vidas, sabe, daquilo que nós cremos, irmãos. Se nós cremos na palavra, ora a palavra. Eu me lembro naquele dia que Lauro estava gravíssimo lá no hospital. O Senhor me incomodou e eu falei, Deus, eu estava aqui, alguns irmãos talvez vão lembrar. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que tudo aquilo que nós te pedirmos, em oração, crendo, nós recebemos. E nós te pedimos a alta do Lauro, e eu fiquei repetindo isso, nós te pedimos a alta do Lauro, irmão, é trazer a existência. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Não podemos ficar, irmãos, como água parada, como água morna. Não, em nome de Jesus. Nós precisamos ser fervorosos. Entra no seu quarto, ora. Imagina que você está diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de fazer tudo. Não tem nada impossível para Deus, nada. Ele vai fazer segundo a sua vontade. Deus não vai fazer nada para nos mimar, não. Ele não é assim. Deus faz aquilo que é da vontade dEle. E se nós orarmos segundo a vontade de Deus, irmãos, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus e Ele é fiel. Amém? Você está linda, Val. Que loucura. É isso aí, irmãos. Aí, que beleza aí. Não tem palavras. Aí. Então, irmãos, é isso mesmo. É o momento da descontração. Eu tendo assim, intimidade. Aqui eu vou dar o exemplo aqui, ó. Como a Catarina falou, e aqui está o exemplo aqui, ó. Nós íamos para a reunião de casais, fomos para o monte mais cedo. Aí, o cidadão aqui, eu estava com febre alta e dor de cabeça, né, Léo? Ruim. Aí eu estava no monte, a avó falou, Roberto, o Léo tá ruim pra caramba, tá com febre, né? Se eu dar testemunho para eu dar, porque é muitas coisas. Aí, falei, então tá bom, vamos orar. Irmãos, ó, é essa intimidade que Deus quer. Eu orei na ousadia. Ele estava lá em casa, passando mal no sofá, e eu ia lá no monte, depois ir para um encontro de casal, né? Reunião de casais. Falei, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Opera, Senhor, esse milagre. Quando eu tocar no Léo em casa, que ele seja curado, Senhor. E tal, e tal, e tal. E fui orando, clamei ali. Falei, irmãos aí, né? Oramos por outras coisas lá no monte. Descemos. Quando nós chegamos em casa, estava esse abençoado lá, tudo. Eu estava morrendo. Eu olhei para a cara dele, Léo, ele, oi, pai, olho fechado. Eu fui lá, irmão, na ousadia, botei a mão na cabeça dele, no pescoço, e dei uma ordem, como a Val fala. É assim que funciona, irmãos. Toda febre, toda dor de cabeça, sai agora dele, em nome de Jesus. Aí, amém, falou baixinho. Aí, nós fomos embora. Amém, Léo? Amém. Você crê? Creio. Pronto, aí descemos, quando nós botamos o pé na escada. O que aconteceu, Léo? Não tá sem mais nada. Foi curado, irmãos. Foi tudo embora. Aleluia! É assim que funciona.
O homem não podemos ficar travadinho nada não. Deus é livre. A palavra diz que aquele que tem o Espírito do Senhor, há liberdade. Amém. Glória a Deus. E é verdade, vai para o quarto, se tranca e vai orar, como a Val falou. O motivo aqui hoje do nosso testemunho foi a resposta à oração da Val na minha vida. Amém. E eu me converti através da oração dela. E eu vi Cristo, Val, na sua vida. Amém. Eu vi essa mulher, eu não vi ela, eu via Cristo lá dentro de casa. E glória a Deus, entendeu? E eu fui alcançado naquele dia 22 de março de 2006. Uma quarta-feira. Aquele dia o Senhor me alcançou. Vou resumir rapidinho aqui, ó. Foi numa quarta-feira, 9 e pouco da noite. Eu tive um encontro real com o Todo-Poderoso. Ele botou a mão no meu ombro esquerdo, a minha conversão, irmãos. Eu estava trabalhando, meus 2 filhos na casa da minha irmã. Você já veio o Luciano chegando o tempo, né? É complicado, irmãos. Rapaz, Deus não está travado a tempo. Deus está vendo? Não adianta, irmãos. É complicado. Eu sei. Aí, o que aconteceu aí? Eu parei, fui ler a Bíblia e vi, cara. Lá em Isaías 35, versículo 8. Foi nessa palavra que eu me converti. E haverá um caminho santo. O imundo não passará por ele. Só os seus caminhantes. Nem um louco errará. Eu li uma, li 2. Na quarta vez peguei meu telefone, coloquei na mão e falei: você está falando comigo mesmo? Faz a mulher ligar para mim agora. 1, 2, 3, 4 segundos quem liga. 4 segundos ela ligou, irmão. Aí eu, Val. Comecei a tremer igual vara verde. Vai, irmão, assim que funciona com ele. Deus é real, irmãos. Aí eu falei: ó, Val, não desiste de mim não. Deus está falando comigo aqui agora. Não desiste de mim não. Eu desliguei o telefone. Depois eu falo com você, desliguei o telefone, fui pro joelho. Aí, irmão, aquela mão, botou aqui no meu ombro esquerdo aqui, ó. A casa clareou toda, parecia sei lá, um sol aí entrou dentro da minha casa, clareou tudo quando ele botou a mão. Eu tive um contato real com o Todo-Poderoso, irmãos. Aí comecei a chorar. Aí, irmão, quando ele foi embora, saiu aquela nojeirada que tinha em mim, assim, parece que saiu tudo. E eu estou até hoje para glorificar o nome dele, irmãos. Soubesse ter me convertido antes, vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Mais irmãos, não, vocês têm que ouvir isso, Sérgio. Irmãos, não, depois vão orar. Peraí, esse é 1 minuto. 1 minute. Irmãos, no dia, a experiência mais real que eu tive, assim, tremendo comigo, o Senhor, foi quando Ele mandou eu tocar no defunto, irmãos, no morto. Toca nele, meu filho. Eu olhei pelo morto, eu vi quando o carro matou ele lá na Vila Vitória. Quando deu 10 minutinhos ele faleceu, nós botamos o jornal, né, de praxe. Aí chegou a polícia, foi chegando a galera, foi chegando os desviados, os incrédulos, no pacote ali, né, irmão? Quando estava tudo dominado, quando eu botei a chave no carro para ir embora, eu escutei aquela voz maravilhosa: toca nele, meu filho. Fui lá, fechei o carro, voltei lá para o outro, tirei o jornal, estava assim de gente vendo. Peraí, não pode mexer não. Eu recebi uma ordem lá de cima, irmãos. E ele quer que eu te obedeça. Aí virei o homem lá, o Ronaldo, hoje é seu o nome dele. E orei, irmãos. Que não seja minhas mãos tocando nesse homem, que seja o Senhor e tal. Estou resumindo, por causa do tempo, né? Falei, aí no finalzinho da oração: em nome de Jesus, traz de volta essa alma. Irmão, subiu um vulto preto e desceu aquele vulto branco, foi muito rápido. Aí o cara sentou, levantou, meu irmão. Aí eu comecei a chorar, ele voltou, irmãos. Aquele que estava morto voltou à vida, irmão. Chorei muito aquele dia. Aí depois chegou o SAMU, pegou ele, colocou no soro. Aí eu tive tempo de pegar ela em casa e ela veio ele ainda, né, Val? Ele se coçando, o ex-defunto se coçando. Foi lindo, irmãos. Glória a Deus. Irmão, só porque tem irmãos assim novos aqui, na verdade eu orei 8 anos pela vida do Roberto, né? E ele vai fazer 19 anos de convertido. Para a glória de Deus. Ele já tem 19, vai fazer 20. Glória a Deus. Irmãos, são um testemunho vivo, né? Esse casal, a vida do Roberto é um testemunho vivo, e essa família. E eles estão tão bonitos aqui, né, gente? Tem um vídeo aqui passando. Olha como eles estão lindos. Vocês não tem nada diferente, não? Irmãos, 30 anos de casados. Aleluia!
Que milagre! Se não fosse Jesus, isso aqui já tinha ido embora há muito tempo. Estava nem aqui. 30 anos de casados e nós vamos ver um videozinho rápido e nós vamos orar por eles, amém? Por essa casa, por essa família. Né? Tem uma lembrancinha, uma mesa linda lá que a Val preparou para celebrar com a igreja, não é isso? Irmãos, assim, eu senti assim de Deus, né, de repartir com vocês a nossa alegria. Eu fiz bodas de prata e eu pude fazer uma festa linda, né? E eu falei, não queria deixar passar em branco, né, assim, porque 30 anos é muita história. E eu quis assim repartir essa alegria, né, assim com vocês. Aí eu trouxe, né, assim um biscoitinho para dar como um mimo, assim, sabe? Como gratidão ao Senhor pela família que Ele me deu. Pela igreja, eu amo a igreja, eu amo os irmãos. Amém. Eu amo vocês, irmãos. Vocês são parte da minha vida e da minha história também. Né, essa conquista, né, assim, do Senhor de alcançar Roberto, eu não estava sozinha. Muitos irmãos e irmãs, grupos de oração, se levantaram para me ajudar, para orar por ele. Então, essa vitória é do Senhor, irmãos. Né? E eu trouxe também algo para as crianças também. Eu falei, eu quero trazer um mimo também para as crianças. E aí, no final, a gente vai entregar para vocês. Amém. Vamos assistir o videozinho, então? Oi pai, oi mãe, falando diretamente aqui de Paris. Gostaria de falar aqui que realmente amo vocês. Feliz 30 anos de casamento. Infelizmente não estou aí para comemorar com vocês, mas desejar assim, profetizar realmente na vida de vocês a perseverança no Senhor. Eu agradeço muito pelo ensinamento, como vocês me educaram até aqui. E que assim, que venham muito mais anos, em nome de Jesus. E falando daqui, né, da Cidade do Amor, feliz 30 anos de casamento. Valeu, mãe. Valeu, pai. Tchau, tchau. Glória a Deus. Tá longe, né, o Léo? Léo, quer falar? Quero dar uma palavrinha. Ei, tô sem voz, gente, por causa de ontem, mas... Gente, eu vou falar, né, um pouco sobre os dois. Explanar, né? Tô zoando. Mas, tipo assim, vou falar rapidinho. Tipo assim, eu quero agradecer mesmo por eles serem meus pais mesmo. Tipo assim, cara, amo muito eles. Calma. Não, eu vou segura, calma. Eu seguro. Tipo assim, cara... É que, tipo assim, o amor de Deus é tão grande por mim, porque veio deles também. Tipo assim, a timidez eu não tenho, por causa do meu pai. A força de vontade, vamos, a animação, puxei da minha mãe e virei o Léo. Mas, tipo assim, eu não... O que me conquistou mesmo foi o relacionamento que eu tenho com os irmãos, o amor e o carinho que eu recebi de vocês. Através dele também. Mas, tipo assim, teve um dia que eu tava num chalé com a família do Luiz Sérgio. A gente tava tranquilaço conversando. Eu e o meu discipulador, o Lucas, e o irmão dele, o Gabriel. Aí, tipo assim, caraca, mano, é muita zoeira. Tipo assim, a gente na igreja, essas coisas, na diversão. Aí o Gabriel falou do nada: caraca, Léo, você é um menino muito amado pela igreja. Eu, que é isso? Fiquei tímido assim na hora, mas caraca, eu nunca tinha pensado nisso. E tipo assim, eu quero abençoar meus pais. Calma. Tipo assim, que eu amo muito eles, mas não é à toa. Eu não, como minha mãe mostrava com atitudes, até meu pai se converter, quantas vezes eu acordava de manhã, via meu pai lendo a Bíblia, eu, caraca, velho, tem que ler também. Aquilo era um lembrete para mim. E, tipo assim, o coração da minha mãe sempre foi um coração antecedor, tipo assim, que eu, caraca, velho, eu quero ter um coração simples desse. Tipo assim, eu sei que eu sou humano, erro pra caraca, perdão e qualquer coisa também. Mas, tipo assim, eu tô
tipo assim, só dizendo assim, caraca, eu amo muito vocês. Tipo assim, e não é à toa, tipo assim, quantas diversão a gente já passou, quanta alegria a gente já teve. Tipo assim, eu não quero, no Covid aí, foi uma da época mais difícil da minha vida, que você quase embarcou pro outro lado, quase bateu as botas, aí foi tenso, a ansiedade batendo, todo mundo lá a 1000 por hora. E eu, caraca, Senhor, me ajuda, eu só preciso de um abraço. Aí quem aparece? O meu irmão, ele vindo chorando, aí o meu irmão me abraçou. Eu, caraca, Bruno, te amo. Foi uma das primeiras vezes que eu falei eu te amo pro meu irmão, e isso está marcado em mim até hoje. Porque, tipo assim, ali não foi meu irmão me tocando. E eu, caraca, velho, a igreja tá meio fria. Tipo assim, eu tô me sentindo frio na igreja. E eu, caraca, velho, tô precisando de um empurrão, alguma coisa assim. Aí aconteceu isso, do abraço do meu irmão. Aí fui no retiro. Adorar-te, filho. Aí foi tipo assim, foi tipo assim, eu nunca tinha sentido. Tipo, já senti o amor, né, de Deus, mas um amor caloroso. Que é tipo assim, aquele que, cara, eu expliquei ontem na vigília que eu, tipo assim, eu nunca tive vontade de sair da igreja. Tipo assim, não fui revoltado, também a educação deles, né, mas tipo assim, cara, porque isso que eu ia falar, eu sinto um amor, não só nos lugares que eu vou, mas tipo assim, de vocês mesmo, um carinho eu tenho muito grande por vocês. Por isso que toda vez que eu vou falar aqui na frente, calma, eu vou acelerar. Tipo assim, toda vez que eu não vou falar aqui na frente, alguma coisa assim, eu falo, tudo bem, família? Por isso, entendeu, gente? Eu amo cada um de vocês e obrigado por honrar a vida dos meus pais, que eu amo muito. E um detalhe, eu nunca deixei de elogiar minha mãe também, e ela tá maravilhosa hoje. Tá massa demais. Eu até tiro foto dela. Caraca, mãe, que isso? Miss Brasil tá perdendo, filho. Mas é isso, gente. Obrigado. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos estender a mão sobre eles. Vem cá, Cauado. Vem cá, Luiz Sérgio. Vem cá. Vamos orar por essa família, né? Amém? Pode tirar foto aí, né, Lise? E queríamos que o Lauro estivesse aqui também, né, orando por eles. Ele também gostaria, mas nós como igreja estamos aqui, né, agradecendo ao Senhor por esse milagre e abençoando para que muitas outras vidas sejam impactadas, né, pela vida dessa casa, dessa família. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, que gratidão temos, Pai, porque nós sabemos do Teu milagre nessa casa, Senhor, na vida do Roberto, na vida da Val, dos seus filhos. Obrigado por ver esse testemunho tão maravilhoso, Senhor. Testemunho de oração, Senhor, testemunho de dependência, Senhor. Obrigado porque você conquistou o coração da Val e gerou nela uma mulher que ama o Senhor, que clamou pela sua casa. Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração, ouviu a oração da igreja. Senhor, e hoje nós podemos ver essa casa restaurada, Senhor. Deus, esses irmãos sendo usados por Ti, Senhor, na oração, na intercessão, na cura, nos dons, Pai. Pai, nós como igreja, nós queremos abençoá-los, Pai, para que muitos frutos ainda sejam dados, Pai. Para que muitas vidas sejam impactadas, Senhor. Pai, nós celebramos hoje esses 30 anos, sabendo, Pai, que aqui há um milagre do Senhor, há uma obra do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor que é exaltado nessa casa e nesses 30 anos, Pai. Então nós queremos enchê-los de mais graça, Senhor, mais poder, mais sabedoria, Senhor, mais de Cristo na vida dessa casa, Senhor. No nome de Jesus, os seus filhos, Senhor, nós abençoamos e Te agradecemos, Senhor, Deus, porque o Senhor é fiel e a Tua palavra, Senhor, tem transformado essa casa. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia.